Hoje nós estamos no episódio de número 9 da nossa série Vivendo a Bíblia. Quero te convidar a abrir sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Chegamos a 1 Samuel, amados. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27. 1 Samuel 2, 27. Esse é o texto-chave do livro de 1 Samuel. Esse texto vai fazer você entender todo o contexto que acontecia ali em 1 Samuel. Tudo o que acontecia ali. Irmãos, pasmem. O Espírito Santo ele é tão atual, que quando eu cheguei aqui na igreja, no meu segundo mês, Deus me instruiu a fazer a série Vivendo a Bíblia. Deus já sabia de tudo, ele sabia que hoje estaria acontecendo as eleições, que hoje eu estaria pregando essa mensagem, e a mensagem de hoje tem tudo a ver com o cenário que a gente está vivendo no país. E olha que eu já tinha definido essa mensagem há muito tempo atrás. Eu não sabia como as coisas estariam hoje. Mas essa mensagem vai falar com você algo tão atual quanto aquilo que está acontecendo lá fora. Deus tem uma palavra para nós. Hoje, nesse dia de eleições, hoje, nesse tempo que todas essas questões de corrupção, de futuro da nação estão sendo levantadas, Deus quer falar com você, que Ele tem uma restauração, e é Ele que fará, não é nenhum homem. Não devemos colocar a nossa esperança em homens. Eu tenho a minha opinião política, eu tenho um candidato que eu acredito nos valores que ele defende, mas acima disso, eu creio no meu Deus, independente de quem for que se levante para ser presidente do Brasil ou não, eu creio no meu Deus. O livro de 1 Samuel retrata para nós um cenário onde a esperança estava sendo colocada em homens e esses homens estavam se corrompendo. Então Deus levanta uma geração, uma nova geração que adora Ele em espírito e em verdade. E através do levantar dessa geração, Deus começa a fazer algo novo. Você é essa geração, eu sou essa geração. Deus quer nos levantar como igreja para um tempo novo para a nossa nação. Uma igreja que clama, um país que permanece de pé. Glória a Deus. Você conseguiu encontrar? 1 Samuel 2, 27. Vamos acompanhar então a leitura da palavra. Um homem de Deus veio a Eli e disse: Assim diz o Senhor, por acaso não me manifestei à casa de seu pai, quando os israelitas ainda estavam no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para usar a estola sacerdotal diante de mim. E dê à casa de seu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas cereais, que ordenei que fizessem na morada? E você, por que honra seus filhos mais do que a mim? Por que você e eles engordam com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo Israel? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz: na verdade, eu prometi que a sua casa e a sua casa, ao seu pai, que andariam diante de mim para sempre. Eu fiz essa promessa para vocês. Mas agora, o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honrarem, porém desprezarei aqueles que me desprezarem. Só até aqui, em nome de Jesus. Esse texto é um texto muito forte, mas que traz uma resposta de Deus para um povo que havia esquecido dele. Muitas vezes eu posso estar dentro da casa de Deus, eu posso estar no púlpito pregando. Há pastores por aí que estão em púlpitos pregando e esqueceram de Deus. Esqueceram do Evangelho. Esqueceram da mensagem da cruz. Esqueceram da palavra de Deus, da essência da palavra de Deus. Eu posso estar sentado num banco de uma igreja e viver como alguém que esqueceu da mensagem de Deus. Esqueceu da mensagem da cruz. Se esqueceu do Evangelho, porque o caminho há muito tempo distante do Senhor. Essa pode parecer uma palavra dura de admoestação,
Mas não, é um confronto que aponta para um caminho de esperança. Tem solução para a igreja brasileira, tem solução para o povo do Brasil. A solução para a igreja brasileira, a solução para o povo do Brasil, para o Brasil, está na cruz. Levantou-se da cruz ao terceiro dia, pois ressuscitou. Mas olhando para a cruz, que hoje é símbolo de graça e de misericórdia, eu encontro restauração para a minha vida e para a minha nação. A gente leu, há 3 domingos atrás, a gente falou sobre o livro de Juízes. Em Juízes, o povo começou a se distanciar de Deus. Em Juízes, o povo começou a esquecer a lei do Senhor. Em Juízes, o povo se afastou de tudo que era bom, tudo que era perfeito, tudo que era agradável, tudo que era de boa fama, tudo aquilo que Deus disse que a gente deveria manter nossa mente nessas questões. O povo tinha se afastado de tudo isso no livro de Juízes. Josué marca um tempo de santidade. O povo estava vivendo em santidade, mas em Juízes, o povo tinha se afastado de Deus. O livro de Ruth, trabalhado na semana passada, fala sobre um povo que, apesar de estar longe de Deus, na vida de uma mulher se acendeu uma esperança. Na vida de uma mulher que não pertencia àquela nação. Na vida de uma mulher que tinha acabado de ter os seus primeiros contatos com o Evangelho. Na vida de uma mulher que tinha acabado de conhecer a mensagem de Deus através da sua sogra Noemi, que ainda por cima, a sogra dela, com quem ela aprendeu, estava incrédula. Noemi, o livro de Ruth mostra para nós que Noemi não acreditava. Noemi se aproximou das noras dela e disse assim: olha, não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara agora, porque eu me tornei uma pessoa amarga. Ela estava desesperançosa. Ela não acreditava mais no que Deus poderia fazer pela vida dela, pela família dela e pela nação. Então, quando eu começo a ler o livro de Samuel, de 1 Samuel, esse era o contexto. O povo estava vivendo dessa forma. Ninguém mais acreditava. Ninguém mais via solução. Meu irmão, sabe o que é você olhar? Quer coisa mais contextual do que essa mensagem? Sabe o que é você olhar para o cenário político, ver corrupção, não ver um candidato que, apesar de terem candidatos que defendem os valores que a igreja defende, mas não ver um candidato que se apresenta como a melhor das opções? Sabe o que é isso? Sabe o que é você olhar para dentro da igreja e ver corrupção nos púlpitos? Pastores que vivem distante do Evangelho. Pastores que traem as suas esposas. Pastores, às vezes, até viciados em pornografia. Cristãos. Você olha para a igreja, você não vê solução. Você olha para a política, você não vê solução. Você olha para todo canto, você não vê uma pessoa que denuncie uma esperança, uma pessoa que mostre que o cenário pode mudar, uma pessoa que carrega uma mensagem de salvação, de luz. Sabe o que é isso? Se você sabe, você está conseguindo entender muito bem como estava o povo de Israel. A nação de Israel vivia desse jeito. Sabe esse texto que a gente acabou de ler? Essa é uma profecia de um homem de Deus para o sacerdote que era líder da nação de Israel. Ele era ninguém mais, ninguém menos do que o homem escolhido para representar os homens diante de Deus. Era esse homem, um homem corrupto. Eli era um homem corrupto. Às vezes a gente está dentro da igreja, mas por esquecer da mensagem de Deus, esquecer da mensagem do Evangelho, nós acabamos nos tornando, ao se esfriar, eu me torno também um cristão corrupto. Eu prego uma mensagem, mas eu não mostro essa mensagem para as pessoas na minha vida, no meu dia a dia. Eu tenho clamado, desde que a gente começou esse tempo aqui na igreja, de jejum, de avivamento,
de oração, em busca de santidade. Eu tenho clamado todos os dias, para que eu não seja uma pedra de tropeço para ninguém, que para você, meu irmão, membro dessa igreja, você não seja uma pedra de tropeço para ninguém. Porque imagina o que é você entrar pela porta da igreja, conhecendo a vida de uma pessoa que senta do teu lado no banco. Você está longe da igreja, você está longe dos caminhos do Senhor, senta do lado daquela pessoa e você fala, cara, eu vim para a igreja buscar a Deus e esse fulano está sentando do meu lado. Eu sei como ele vive, eu sei o que ele faz fora da igreja. Eu sei que toda vez que passa uma mulher na rua, ele quase quebra o pescoço. Eli vivia dessa forma. Eli vivia corrupto dessa maneira. Os filhos de Eli, pior ainda. E se você olhava para a política, se você olhava para o cenário lá fora, piorava. O mesmo contexto que a nossa nação se encontra hoje, era o contexto que a nação de Israel se encontrava. O período começou com a idolatria e a imoralidade, ainda predominando em Israel. A idolatria, colocar doutrinas da igreja acima de Deus. Às vezes eu sou tão legalista, mas tão legalista, que os usos e costumes estão à frente e acima do evangelho, da mensagem do evangelho. Eu vou dar um exemplo. Hoje a igreja tenta se modernizar. Os irmãos viram aí que hoje durante o culto a gente teve aqui uma máquina de fumaça, a gente tem as luzes, a gente tem todos esses equipamentos, aparatos, para se contextualizar como igreja. Aí vem um irmão e olha e fala, o Espírito Santo está longe dessa igreja, Deus está longe, porque a parede está preta, porque tem luz. Meu irmão, o Espírito Santo se manifesta sobre toda a terra. Se você tem ar para respirar, se você está feliz, se você consegue ter algum prazer na tua vida, é porque o Espírito Santo está se manifestando. O inferno é o lugar onde falta a presença de Deus, por isso que o inferno é o inferno. Se o Espírito Santo não tivesse numa igreja, só por causa da cor, da parede, imagina, cara. O Espírito Santo não está numa igreja onde não tem santidade. O Espírito Santo não está numa igreja onde não prezam pela palavra. O Espírito Santo não está numa igreja onde tem fornicação, adultério, onde tem homossexualidade. O Espírito Santo não está nessa igreja. Mas numa igreja onde buscam a palavra, independente da cor da parede. Meu irmão, podia ser amarela, rosa, branca, independente. O Espírito Santo estaria se manifestando. Porque ali há um povo que adora a palavra. Nós somos templo e unidos nós somos igreja. Eu sozinho sou templo do Espírito Santo. Eu com você, mais você e quem mais vier para adorar a Deus. Unidos, igreja, somos juntos. Deus se manifesta no meio da igreja, independente da estrutura, independente do templo. O meu pai, como a maioria dos irmãos já sabe, ele é pastor na nossa denominação há 30 anos. Na primeira nomeação dele, ele foi nomeado lá para o Maranhão, para o interior do Maranhão, Caxias. E ele esperava receber uma igreja. Só que quando ele chegou lá, era um pé de manga. As reuniões aconteciam no pé de manga. Tinham algumas crianças e uma família de adultos apenas. Dois eram um casal. Essa era a igreja dele. Imagina. Imagina o pensamento da pessoa legalista. É igreja? Não tem igreja aqui. Igreja é quando o povo de Deus se reúne, independente da estrutura do templo, da maneira que o templo está construído, da arquitetura do templo. Igreja é onde o povo de Deus se reúne. E às vezes, esse é um pequeno exemplo, mas eu estou falando sobre legalismo. Às vezes a gente tem legalismo em outras áreas da doutrina. E isso é idolatria. É idolatria. Tem muitos sacerdotes, muitos cristãos idólatras. Idólatra e imoral está no mesmo pacote. Às vezes a gente acha, eu sou legalista, mas o irmão é imoral. Eu adultero, mas aquele irmão flerta com a homossexualidade. É a mesma coisa. Temos que fugir do pecado, temos que buscar a santidade, temos que ouvir a voz de Deus. Isso era o que marcava o tempo do livro de 1 Samuel, um tempo de idolatria e imoralidade. Hoje, tem muita igreja aí que está sendo marcada por idolatria e imoralidade. Eu estava até falando com os irmãos essa semana, que tem igreja que eu suspeito, irmão, Tem igreja que eu acho que o Espírito Santo passa na porta da igreja
e fala, eu não vou entrar aí não. Esse povo que está aí não está reunido para me buscar. Jesus diz que onde há 2 ou 3 reunidos, no nome dele, não é? Ali ele estará. Deus não quer encontrar aqui na nossa igreja pessoas reunidas por uma bandeira de uma igreja, de uma denominação. Deus não quer encontrar aqui pessoas reunidas para se achar melhor do que os outros que não estão na igreja. Deus não quer encontrar aqui pessoas reunidas por propósitos egoístas e individuais. Como o Tiago falou aqui na palavra de oferta dele, a igreja foi trazida até aqui hoje por pessoas que compraram a briga em união, em unidade, elas acreditaram juntas, vieram juntos como um só corpo. Deus quer encontrar uma igreja que se reúne para buscar a Ele. Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória, Ele é digno de todo louvor. O sacerdócio tinha deixado de ser vocação e tinha se tornado profissão. Eli engordava com a gordura que sobrava no templo. Esses dias eu ouvi o pastor Carlito Paz falando sobre ministério pastoral e esse pastor, ele é pastor da maior igreja do Brasil. A igreja dele tem quase 25 mil membros. Imagina, coisa extraordinária. Um dia a gente chega lá, amém? Eu creio nisso, glória a Deus. Esse pastor, ele disse o seguinte, o pastor, ele pode até ser rico, mas ele não tem que ser conhecido pela ostentação, mas pela generosidade. Quanto mais Deus me der, mais eu dou. E Eli não era assim. Eli era conhecido como um homem que engordava com a gordura do sacrifício. Aquela carne que o pessoal levava para sacrificar para Deus, ele assava e ele comia. É por isso que Deus diz aqui, os seus filhos você tem amado mais do que a mim. Eles engordam com a melhor parte das ofertas. Está aqui no versículo 29. A melhor parte da oferta é para Deus. A melhor parte daquilo que Deus me dá é para Deus. A melhor parte daquilo que Deus te dá é para Deus. Nós não temos... O desejo de Deus é nos prosperar financeiramente como igreja, a mim, a você, a todos nós, mas para que o povo dele seja conhecido pela generosidade. E não vai te faltar nada. Dar para o outro não é perder de si. Dar para o outro é estar plantando para ser mais abençoado por Deus ainda. Mas quando eu estou longe do evangelho, quando eu estou longe da mensagem da cruz, a minha mente está corrupta, a minha mente está suja. O pecado, ele denigra a cabeça de alguém. Você não consegue ter pureza no seu andar. Você não consegue ter pureza no seu olhar. Você não consegue ter pureza no seu julgamento. Você olha para todo mundo ao seu redor e aponta para todo mundo, acusa todo mundo, e a gente acaba vivendo nessa onda, como Deus nos adverte, Jesus nos adverte em Mateus 7. Às vezes eu quero arrancar o cisco do olho do meu irmão, mas eu estou com a trave no meu olho. Eu falei esses dias na live com o pessoal que acompanhou e com o pessoal que assistiu mais tarde, falei para eles que o evangelho é uma mensagem dura sim, mas é uma mensagem de restauração. Tem muita gente que confunde as coisas e aí fala assim, cristão não pode julgar. Julgar pode, não pode é condenar. Só Deus pode te condenar, eu não posso te condenar. Você não pode condenar ninguém. Jesus, a primeira vez que ele veio, foi para salvar os homens, transformar e restaurar os homens. E tem muito cristão que às vezes pega a mensagem de Deus, que é uma mensagem que corrige em amor, né? Tem uma diferença entre corrigir em amor e espancar. A mensagem de Deus é uma mensagem para a gente corrigir as pessoas em amor, e não para espancar as pessoas. Espancar as pessoas se gabando pelo que eu vivo, né? O cara é tão santo que ele sai por aí levitando. Ele não anda, ele levita. Sai levitando por aí falando, você está errado, você está errado, você está errado, você está errado, você está errado.
Que ótimo! Que bom que eu enxerguei que você está errado. Eu vou te ajudar a corrigir a sua vida. Essa é a mensagem do Evangelho. O Evangelho aponta o erro para corrigir. O Evangelho hoje não aponta para condenar. Jesus virá para condenar todas as nações. E aqui acontecia isso. Eli, apesar de viver no pecado, apesar de comer a gordura, a melhor parte da gordura do templo, apesar de ser corrupto, ele ainda tinha cara de pau de virar para os outros e julgar e falar, você está errado, você está errado, você está errado. Aí um dia chegou um profeta de Deus e falou para ele, Eli, no dia que você quiser corrigir os outros, olha para como o teu filho está vivendo, olha para como você, que ainda tem esse seu filho dentro da sua casa, permite que ele viva. Uma coisa é um filho dentro de casa, outra coisa é um filho que casou, foi embora e tem a sua liberdade. Mas os filhos de Eli moravam com ele e levavam as mulheres para dentro do templo para fornicar com essas mulheres. Como um homem desse podia julgar a nação? A esperança havia se perdido. Esse é o primeiro tópico da mensagem, se você está acompanhando aí no documento. O reino de Israel se encontrava em declínio moral, queda. Não se sabia no meio daquele povo o que era moralidade. Ninguém conhecia o que era moralidade. Mas havia uma esperança. O segundo ponto que eu gostaria de destacar, algo que o Espírito está ministrando ao meu coração agora. Eu até esqueci de colocar essa parte no documento, mas o Espírito está ministrando ao meu coração agora. A restauração da nação de Israel começou com clamor. A restauração da nação de Israel começou com um clamor, o clamor de uma mulher desesperada por um milagre. Será que eu tenho nessa noite aqui, na minha companhia, porque eu sou pessoas desesperadas por um milagre, pessoas desesperadas por um novo tempo. Eu não estou conformado com o tempo que o Brasil vive, eu não estou conformado com o tempo que a nossa igreja vive, eu não estou conformado com a minha vida com Deus, eu estou desesperado por um tempo maior. Jesus é uma fonte inesgotável, inesgotável. Não adianta você pensar que já viveu de tudo na presença, você não viveu. Jesus é uma fonte inesgotável. Ontem eu estava assistindo um documentário da vida do pastor Márcio Valadão, e ele dizia o seguinte, que depois de 10 anos pastoreando a Igreja Batista da Lagoinha, Deus permitiu a ele a graça de ter 6.000 membros na igreja. Imagina, irmão, 6.000 membros, 6.000 pessoas na sua igreja. Deus permitiu essa graça a ele. Aí um dia ele marcou uma reunião com a liderança. Ele chamou a liderança para uma reunião. E foram os líderes para essa reunião, pensando que o pastor Márcio ia aplaudir a cada um deles. Foram os líderes para essa região, pensando que o pastor ia elogiar. Olha só que coisa linda, 6.000 membros. Naquela reunião, o pastor Márcio deu a maior bronca que eles já ouviram na vida deles. Falou assim, olha só, eu não estou aqui por causa de números. Essa igreja precisa viver um avivamento. Talvez vocês já estiveram com muitos pastores, que ao ver a igreja como ela está hoje, e como ela tem andado nos últimos domingos, sempre repleta, sempre cheia de pessoas, se conformaram por número, se alegraram por número. Disseram assim, olha só, que legal, a igreja está cheia hoje. Que coisa maravilhosa, tem tanta gente aqui na igreja. Talvez você já conheceu um pastor assim. Mas deixa eu te falar uma coisa. Continue amando esse pastor, não tenha nada contra ele. Mas essa pessoa estava vivendo de uma maneira acomodada. O evangelho não é sobre número. O evangelho é sobre transformação de vida. Pode ter 6.000 pessoas aqui dentro da nossa igreja, que enquanto tiver gente precisando ser transformada, eu vou estar inquieto. Eu vou perder a minha noite de sono.
Eu não sei se você sabe, eu não sei se já comentei com todos vocês, mas de madrugada, todos os dias eu oro pela vida dos irmãos, para que Deus transforme a vida de vocês, para que vocês vivam uma experiência de avivamento com o Senhor, para que vocês vivam uma experiência com Deus, para que tenham uma experiência com o Espírito Santo. Cada um, porque a igreja está estabelecida por isso, para que pessoas conheçam Jesus. Não importa quantos milhares de pessoas entraram pela porta da nossa igreja, o que importa é quantos milhares de pessoas foram transformadas na nossa igreja, mudaram de vida, conheceram Jesus, tiveram avivamento, tiveram experiência com Deus, tiveram o seu nome escrito no livro da vida. O nome escrito no livro da vida. E depois dessa inquietação do pastor Márcio, em 2 anos, a igreja que tinha 6.000 pessoas triplicou, 18.000 em 2 anos. Se um avivamento de Deus se derramar sobre a nossa igreja para nos capacitar, em pouco tempo a gente vai ver coisas que não aconteceram em anos. Em pouco tempo. Ah, porque chegou um pastor diferente com uma ideia, com projetos? Não. Porque o Espírito Santo está fazendo. Não sou eu que faz. Não sou eu quem faz. Não é por causa de mim. É por causa da igreja. Eu tenho falado muito, a unção de Deus não está sobre mim, especialmente. Está sobre nós. Está sobre você. Está sobre a pessoa que se assenta do seu lado. Eu preciso viver em santidade e me arrepender. E aí a unção de Deus é derramada sobre a minha vida. Me capacita para eu ser um discípulo que faz discípulos. Eu estava contando esses dias, numa visita que eu fiz, a história de um pastor da nossa denominação. Que ele pensou que ele era o bambambam. Tinha lotado, ele lotou, irmãos, um cinema inteiro de gente. Lotou um cinema inteiro de gente. E aí ele pensou, a unção está sobre mim. Vou sair da Wesleyana e abrir uma igreja. Ele abriu aquela denominação, até hoje só tem ele e a família lá. Ele vive de oferta que os outros dão por pena dele. A graça e a unção está sobre a igreja, não está sobre a minha vida. Eu não sou uma pessoa especial que veio e você vai pensar, por causa do pastor a igreja mudou. Foi por causa do Espírito Santo, irmão. Foi por causa da presença de Deus. Foi por causa da mensagem do Evangelho. Samuel, ele nasceu de um clamor. Ele nasceu de um clamor de Ana diante da presença de Deus. Ana subia em Siló, ano após ano, para dizer, Deus me dá um filho, Deus gera um filho, Deus me dá esse milagre, gera esse milagre na minha vida, e eu dedicarei esse milagre para te servir. A restauração da nação de Israel nasceu de um clamor. A restauração da nação brasileira vai nascer de um clamor. A restauração do povo de Deus vai nascer de um clamor. Samuel nasce. E a primeira coisa que nessa nova vida acontece é ele buscar a Deus. Acompanhe comigo no capítulo 3 do livro de 1 Samuel. Aqui são destacadas algumas características para nós do que precisamos fazer para viver o milagre. Do que a gente precisa fazer para ter a nossa nação. E, em primeiro lugar, do que a gente precisa fazer para ter a nossa vida restaurada. Deus quer restaurar a tua vida. Deus quer restaurar a minha vida. Eu não vim aqui à toa. Eu não vim aqui perder o meu tempo. Eu tenho dito muito isso aqui na igreja. Você não veio aqui sentar no banco e ter mais um domingo. Você veio aqui para desfrutar da presença de Deus. Você não veio aqui ouvir uma pregação minha. Você veio aqui para ouvir a voz do Senhor e desfrutar da presença de Deus. Porque o meu comprometimento é pregar a palavra verdadeira. A primeira característica que eu vejo aqui está no versículo 1. O menino Samuel servia o Senhor. Se você quer viver uma restauração na sua vida e ver uma restauração no meio da igreja, no meio da nação, sirva ao Senhor. Ele servia ao Senhor diante de Eli. O que isso significa para nós? Ele não olhava para quem era o líder dele.
Ele não estava nem se importando. Eu vou dar uma pequena pausa aqui agora nessa leitura para te dizer uma coisa. Tem gente se importando, olhando para o pastor e falando, mas aqui eu faria melhor que o pastor. Ali eu faria melhor que o pastor. Eu faria assim, 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 diferente dele. Enquanto Deus está falando para você agora, através da Bíblia, meu irmão, foca no seu serviço, sirva a mim, sirva diante de mim, faça aquilo que eu te mandei fazer, que com o resto eu dou conta. Deus é o dono dessa obra, Deus é o dono dessa casa, Deus é o dono dessa igreja. Samuel servia a Deus diante de um homem corrupto. Samuel não estava se importando com o caráter de Eli. Samuel não estava se importando com a aparência de Eli. Samuel se importava com o Deus que ele servia. Quem para de servir a Deus por causa de homens, nunca serviu por causa de Deus. Essa semana eu coloquei essa frase na minha página. Isso é uma verdade, irmão. Tem gente que para de servir a Deus e fala, eu parei de servir porque o pastor trabalha assim. Eu parei de servir porque o pastor prega com a camisa do Brasil. Eu parei de servir por causa disso, por causa daquilo. Meu irmão, se você parou de servir por causa de mim, se você parar de servir um dia por causa de mim, você nunca serviu a Deus. Você estava servindo a homem. Você estava servindo a aparência de homem. A homem que se vestia bonitinho, que agradava o teu ego. O evangelho não é para agradar o teu ego. O evangelho é para transformar o teu ego, é para transformar a tua vida, para transformar a minha vida. O evangelho não tem que me agradar, eu não tenho que gostar do evangelho. O evangelho veio para me salvar. Eu estou perdido, eu sou um pecador. Eu necessito da graça de Deus. O evangelho veio para me salvar de mim. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. Diz aqui no versículo 1. As visões não eram frequentes. Muito parecido com hoje, né? A gente quase não vê mais profecia, quase não vê mais cura. Certo dia, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer, a ponto de não poder ver, estava deitado no lugar de costume. Também Samuel estava deitado no templo do Senhor, onde estava a arca da aliança. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou Samuel. Samuel, Samuel, este respondeu, eis-me aqui. Então correu para Eli. Ele estava tão acostumado com a falta da presença de Deus, que quando ele veio manifestar da presença de Deus, ele achou que foi um homem que fez. Tem gente que está tão acostumada com a falta de presença de Deus, que fica correndo atrás de pregador que leva a revelação, que fica correndo atrás de pregador que fala de milagre, que fica correndo atrás de pregador, correndo atrás de homem, correndo atrás de CPF, correndo atrás de famoso. Samuel estava tão desacostumado que quando ele ouviu a voz de Deus, ele foi até Eli. E Eli, esse mesmo homem corrupto, falou para ele, Samuel, não sou eu que estou te falando. É Deus que está te chamando. Da próxima vez fala, pode falar, Senhor, que o teu servo ouve. E Samuel obedeceu a ordem de Eli, porque ele respeitava a liderança de Eli, independente de como estava o coração de Eli. Ele respeitava porque ele sabia que naquele momento Eli estava falando algo que era a palavra de Deus, não a palavra dele. Então Samuel se coloca diante de Deus e fala, Senhor, eis-me aqui, o teu servo ouve. Esse é o grande e último segredo para você que quer ver uma restauração na tua vida e ver uma restauração na nação, ver uma restauração sobre a igreja. Ouça a voz de Deus. Se coloca à disposição de ouvir a voz de Deus. Para de querer ouvir homem. Para de querer ouvir a voz de homem. De vez em quando, Deus vai fazer, igual fez com a irmã Renata na live, que o Espírito Santo me usou para dar uma palavra para ela. De vez em quando Deus vai fazer. Mas o meu fundamento tem que ser aqui, ó. O meu fundamento tem que ser a palavra de Deus. O meu lugar de habitação tem que ser a oração. Joelho dobrado, jejum, oração, leitura da palavra. Eu tenho que habitar aqui, irmão. Da palavra de Deus flui vida para você. Da palavra de Deus flui vida para nós. Não siga homens, siga o Senhor. Não ouça homens, ouça o Senhor. Eu tive hoje uma reunião com o conselho da igreja. A minha equipe ministerial, eu tive uma reunião com eles hoje. Falei assim, no dia que vocês me virem fugindo da palavra de Deus, me chamem no canto e chamem a minha atenção.
Digam para mim, pastor, eu não te conheci assim. Pastor, quando eu te conheci, você pregava a palavra. Você era um homem de Deus. Se um dia eu fugir, a minha equipe ministerial tem essa liberdade. Porque eu não estou aqui para viver a minha vontade. Eu não saí da minha cidade para vir para cá por causa de dinheiro, por causa de proposta, por causa de nada. Eu saí da minha cidade para vir para cá, para ver vidas transformadas, para ver pessoas que recebem o toque do Espírito Santo. Todos os dias a minha oração é: Senhor, toca a vida de pessoas, muda a vida de pessoas, transforma pessoas através do nosso ministério, através da nossa igreja. Então, amados, uma coisa que eu tenho que entender é que se Deus realizou uma obra de transformação na nação de Israel, que tinha homens e políticos corruptos, que tinha reis e sacerdotes corruptos, Deus pode realizar no Brasil. Eu escuto muita gente sem sabedoria. Eu sei que eu sou novo, mas tem muita gente velha que não tem sabedoria. Velha de idade, porque às vezes na maturidade parece que não conhece o poder de Deus. Maturidade cristã é conhecer o poder de Deus. Eu ouço muita gente mais velha falando assim: no tempo da Bíblia era diferente. Antigamente era diferente. Para hoje não tem solução. Tem solução. O Espírito Santo de Deus. Uma restauração espiritual. No século XVIII, John Wesley. Eu sempre gosto de falar sobre John Wesley. Porque John Wesley começou a orar. Começou a buscar a Deus. Com o povo metodista. E a nação da Inglaterra foi transformada. Quem disse que o bairro do Fragata não pode mudar por uma igreja que resolveu buscar Deus de verdade? Quem disse que a rua da nossa igreja não pode mudar porque um povo resolveu buscar Deus de verdade? Através do exemplo da nossa igreja, o Espírito Santo pode mudar o nosso bairro, o Espírito Santo pode mudar a nossa cidade, o Espírito Santo pode mudar o nosso estado. E a nossa pequena igreja, hoje aqui no Fragata, aqui em Pelotas, pode se tornar uma igreja influente para a nação. Porque não é a minha palavra, não é a minha mensagem, é o poder do Espírito Santo, é o poder de Deus. E quando o poder de Deus começa a se manifestar, meu irmão, não duvide. Não duvide do que Deus pode fazer. Não duvide do que Deus pode fazer na tua vida. Não duvide do que Deus pode fazer no teu emprego. Não duvide do que Deus pode fazer na tua família. Quando o sacerdócio corrupto cai e Deus levanta um sacerdócio que ouve a voz dele, homens e mulheres dispostos a ouvir a voz do Senhor, tudo pode acontecer. Essa igreja, num piscar de olhos, pode crescer com vidas transformadas. Essa igreja, num piscar de olhos, pode viver aquele projeto que eu falei aqui na quarta-feira, da gente quebrar tudo aqui até lá atrás e construir um templo de 3 andares para 700 pessoas. A gente pode viver isso e muito mais no momento que a gente começar a ouvir a voz de Deus. Deus realiza milagre, Deus manifesta o seu Espírito. Aquela nação que antes era conhecida por ter um homem corrupto como sacerdote e por ter reis corruptos sobre o seu governo, ficou conhecida no livro de 1 Samuel como a nação que recebeu um sacerdote chamado Samuel, que era um pequeno rapaz que ouvia Deus, e um rei como Davi, que era um pequeno rapaz segundo o coração de Deus. Deus mudou no livro de 1 Samuel. Deus restaurou no livro de 1 Samuel, através de um clamor. Lembram? Tudo começou no clamor. Tudo começou com o clamor de Ana. Através de um clamor, no livro de 1 Samuel, Deus mudou o governo, tirou Saul, que era corrupto, e colocou Davi, e mudou o sacerdócio. Tirou Eli, que era corrupto, e colocou Samuel. O caminho para a santidade começa no clamor. E é por isso que nesse momento eu quero te convidar a ficar de pé. Pedir para alguém que estiver ali perto apagar as luzes. Vamos orar, vamos clamar a Deus nesse momento. Pedir para o Ministério de Louvor cantar algum hino. Em nome de Jesus, enquanto a gente adora. Feche teus olhos nesse momento. Começa a orar a Deus. Clama a Deus aquilo que está no teu coração. Se tem alguma coisa te incomodando, se tem algum pecado que você sabe que precisa deixar, em nome de Jesus, começa a clamar nesse momento, meu amado. Começa a pedir a Deus: Senhor, eu quero ser uma geração de Samuel. Senhor, eu quero ser como Davi. Eu
quero viver restauração. Oh Deus, eu não aguento mais ver a minha nação perecer debaixo do governo de homens corruptos. Eu não aguento mais ver a igreja perecer debaixo da liderança de sacerdotes que não ouvem a tua voz. Deus, aleluia, eu não aguento mais ser escravo do pecado, eu não aguento mais ser escravo do sistema. Deus, eu quero viver um avivamento. Oh Deus, aleluia, Deus, eu consegui cantar todas as vezes que eu cantar. Quero te amar, eu venho pra fora. É teu, Deus, é teu. Teu domínio e o poder e teu é o reino da glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder, amém. Tu és santo. Tu és santo. Aleluia. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Glória a Deus, só tu és santo. Não há outro. Não há outro como Jesus. Amados,